Bom, o item 16 do material didático, ele diz o seguinte: a conversão do primeiro rei viking ao catolicismo. Bom, então os bárbaros estão se convertendo. Carlos Magno, eu contei para vocês, quando ele se converteu ao catolicismo, ele fez 32 anos de guerra contra outros bárbaros, obrigando eles a aceitar o batismo católico. Só que ele fez isso com os bárbaros da Inglaterra, França, Alemanha, mas tinham outros bárbaros mais ao norte, da região da Noruega. Então, esses bárbaros, eles nunca foram conquistados nem pelo Império Romano, nem pelo Sacro Império Romano Germânico. Eles começaram a atacar a Europa, tá bom? E acabaram que eles dominaram a Europa. Eles dominaram a Europa. Nos anos 975, nos anos 975, os bárbaros eles vão dominar a Inglaterra, a França. Tem até uma série bem interessante que está passando. Ela mistura um pouco de história, né, com ficção. A história é Os Vikings, está passando no canal History 2, todo dia, 7 horas da manhã. É bem interessante essa série. Ela mostra como os vikings eram violentos. Os homens normalmente lutavam com machados e eles eram extremamente pagãos. Eles adoravam aos mesmos deuses dos bárbaros, dos celtas, né? Que era Odin, Thor. Então, desses reis vikings que estavam atacando a Europa, diz a história que o primeiro a se converter foi no ano 975. É a história que nós vamos ver agora. Neste ano, ocorreu a conversão do primeiro rei viking ao catolicismo. Ele era conhecido como Harold Dente Azul, ou Harold I da Dinamarca. Viveu entre 911 e 985. Os vikings, como ficaram conhecidos na história, são os bárbaros que os romanos estavam lutando desde 390 a.C. Os vikings são os bárbaros da região mais ao norte da Europa, que nunca tiveram contato com o exército e a civilização romana, e mantiveram a cultura antiga. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Nesse período, a Europa, que foi conquistada por Roma, né, da atual França, até Portugal, Espanha, que nesse período está dominado pelos muçulmanos, mas tinha sido conquistado por Roma. França, Alemanha, Inglaterra, todos eles já tinham sido, vamos dizer, influenciados pela cultura romana, e alguns já tinham escrita. A civilização está se desenvolvendo. Mas esses mais ao norte, os vikings, eles não tinham escrita, não tinham história, eles não tinham arte, não tinha nada. Eles viviam simplesmente de guerra, saquear, plantavam, colhiam, né? Criavam animais, tudo. Essa era a vida deles, mas eles eram extremamente atrasados. Eles viviam como os nativos aqui do Brasil, como os incas, astecas e maias, com uma diferença que os maias tinham escrita, né? Eles tinham uma escrita. Então esse povo ele era bem atrasado. A civilização romana, como é chamado na história, a conquista deles, quando eles conquistaram França, Alemanha, Inglaterra, eles levaram a cultura romana. Nesse sentido foi positiva a conquista, né, que os romanos fizeram daqueles povos. O comentário prossegue. Celtas, bárbaros e vikings eram equivalentes até na religião. Os vikings eram os bárbaros que preservaram, eu botei entre aspas, né, a barbaridade, ou seja, ficar afastado da civilização romana e grega. Preservaram a barbaridade, pois mantinham o sacrifício de pessoas, prática que havia sido abandonada pelos bárbaros romanizados. Então, o sacrifício de pessoas
ser humano era comum entre os bárbaros. Se você assistir essa série Viking, você vai ver isso. Quando eles faziam guerra com os romanos, eles venciam, perdiam. Quando eles capturavam um soldado romano, eles sabiam que normalmente esse soldado seria sacrificado aos deuses. E diz a história que eles comiam até parte do corpo dos inimigos, né? Aí você vê que era uma religião realmente horrível. Todos serviam a Odin e Thor. Era uma cultura extremamente violenta. Os vikings lutaram contra o exército de Carlos Magno e muitos, principalmente da Inglaterra, acabaram dominados. Mas os da Noruega, Dinamarca, todas mais ao norte, não lutaram com Carlos Magno e não foram dominados e não receberam a doutrina católica. A história da violência viking nos faz entender o significado das guerras que o catolicismo apoiava. Uma violência terrível que era chamado de Guerra Santa. Contei para vocês que no final dos 32 anos de guerra de Carlos Magno, o rei bárbaro lá que aceitou, para terminar a guerra, ele aceitou o batismo para se converter ao catolicismo. Era a exigência de Carlos Magno, então ele aceitou, né? Foi assim que terminou a guerra e aconteceu a vitória de Carlos Magno e do catolicismo.